Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu quero lembrar vocês mais uma vez do nosso bazar dia 7 de dezembro, tá? É o bazar de Natal, tem muita coisa bonita, tudo confeccionado pelas voluntárias aqui da costurinha, muito artesanato bonito, jogo de toalha, pano de prato, tudo que vocês pensarem de casa tem, tá? E temos também roupas que a gente ganha assim, que são novas, que são, às vezes até com etiqueta, que a gente faz também ali uma arara só dessas roupas para vender também, tá? Muita coisa bonita. Então, quitutes, nós temos quitutes também, o pessoal faz aqueles bolos muito gostosos, roscas gostosas e a gente vende aqui também, tá? Então a gente conta com vocês, mais uma vez lembrando que é para esse dinheiro é investido para os jovaizinhos de bebê que a casa distribui, tá? Então é por isso que a gente pede muito, porque a gente precisa, tem muito bebê nascendo. Fala o horário. De 9h30 da manhã às 16h30, tá bom? Mas quem quiser pegar as coisas mais bonitas tem que vir de manhã, né? Porque a tarde já foi. Então tá bom, gente. Conto com vocês, tá? Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Combatendo a sombra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha a azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azarro em ponto, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que, em nos conhecendo as viciações e fraqueza, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Sim.
ajude na nossa evolução, que nos ajude nas nossas dificuldades, nos ajude a vencer as nossas imperfeições, que possamos, Senhor, a cada dia melhorar um pouquinho que seja, que neste momento possamos sentir a presença de Jesus junto a nós nesse ambiente, nos envolvendo, nos amparando, nos serenando, que possamos, Mestre Jesus, que o Senhor possa estar sempre conosco, em todos os momentos bons e os momentos difíceis. Pedimos nesse momento aos benfeitores espirituais dessa casa, ao benfeitor espiritual do nosso trabalho, que nos ajude, que nos ampare, que nos ajude para que possamos compreender a mensagem que hoje vai ser passada para nós, que intua ouvidos para que a sua mensagem possa chegar até nós. E com a permissão de Jesus, o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe o Wilson na nossa casa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Se porventura a minha voz for baixando, vocês reclamam aí do fundo, viu? Porque é interessante que a gente ouça, né? Eu estava vendo a leitura de abertura e ela falando um texto de Paulo, não é? Paulo de Tarso? Paulo de Tarso. E eu trouxe também um tema desenvolvido por ele. Coincidentemente, os dois temas falam sobre o mesmo assunto. E nós vamos ver um pouco mais, né, do que foi discutido a priori aqui. Chama-se Em Combate. Paulo foi talvez um dos combatentes mais intenso que a gente tem notícia. De uma personalidade extremamente forte, de uma vontade incrível, de uma coragem extraordinária. Paulo tinha dentro de si a energia que explodia e que contaminava. Quando ele ainda era do Sinédrio, com o Antigo Testamento, ele combatia os cristãos. Até que num determinado dia, só para ser mais rápido, quando ele vai para Damasco, atrás de pessoas cristãs que tinham deslocado até Damasco, ele, no meio do caminho, entrada de Damasco, ele para porque ele tem uma visão. Ele já tinha sido convidado por Jesus para fazer parte do trabalho de cristanização. Mas esse dia, Jesus aparece para ele numa forma de uma luz muito intensa. E Paulo se emociona de tal forma, perde tanto controle, que ele literalmente cai do cavalo. Caiu do cavalo. Não é só perder a pose, não. Ele
fisicamente caiu. Caiu e perdeu a visão. Foi recolhido por pessoas ligadas ao cristianismo e levado para a casa de Ananias. Ananias fez o trabalho de esclarecimento com ele e aconselhamento, e disse que ele estava sendo chamado por Jesus. E no terceiro dia ele volta a enxergar. Acontecido esse fato, Paulo transforma-se completamente, passa a ser um dos cristãos mais fortes no processo de levar o conhecimento do cristianismo para os irmãos daquela região. E então, a partir daí, ele começa um trabalho intenso para a divulgação da doutrina e começa a escrever as suas cartas. Então, dentro do próprio Paulo, ele é um grande combatente. Ele combateu durante toda a vida. E quando ele conseguiu, através do esclarecimento próprio, do autoconhecimento, e ele deixou de combater consigo mesmo, ele passou a divulgar o cristianismo. Continuou, portanto, em combate. E ele nos diz o seguinte: ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Quando a gente fala de espiritismo, ou a gente fala da nossa necessidade de evolução moral, a gente está falando de um complexo bastante grande. Muitas vezes a gente não entende por que é que a gente tem tanta divergência entre o nosso eu, pessoa física, com os princípios espirituais que nos são recomendados. Parece que tudo está em antagonismos. Parece que é um paradoxo. Por isso eu resolvi fazer uma pequena observação a respeito do que eles também chamam de homem holístico. Isso é um conceito, não é espiritual, mas ele é um conceito filosófico que ajuda a entender que nós somos um mix, um complexo muito grande, de uma complexidade muito grande das nossas formas de conviver e de ver a vida. Eu digo o seguinte: fazendo um recorte do homem holístico, visando uma materialização das componentes psíquicas, espirituais e humanas e facilitar o entendimento da nossa missão como encarnado. Porque nós somos uma mistura. Nós temos um corpo que é físico, que é matéria. Nós temos o nosso lado emocional, nós temos o nosso lado espiritual, nós temos o nosso lado psíquico, nós temos o nosso lado de natureza sentimental e assim por diante. Vamos pegar um pouco de tudo isso para que a gente possa entender um pouco mais. Aí eu coloquei assim alguns fragmentos desse homem. Nós temos uma estrutura que é material, que é o corpo. O corpo é uma necessidade, uma ferramenta utilizada pelo espírito para fazer o trabalho de informação das coisas que a gente ainda não conhece através do corpo. Nós assimilamos através dos nossos órgãos do sentido informações que são extremamente importantes para nós fazermos uma composição nova em relação àquela que nós tivemos em encarnações passadas. O corpo é fundamental. Aspectos psicológicos. Dentro desses aspectos psicológicos, a gente tem a memória espiritual. E também tem os novos conceitos dos quais eu estava falando, para a gente poder compor um novo modelo que possivelmente seja mais eficaz
na administração das nossas necessidades de hoje, ou de agora. Mas nós também temos dentro desse corpo um DNA, que é o DNA divino. Todos nós carregamos isso. Isso é da natureza. Isso já vem impregnado na nossa consciência. Por isso que muitas vezes a gente não sabe porquê, mas a gente sente que não está legal. É a nossa consciência, o nosso juiz divino nos dizendo que não agimos de forma correta. Vocês nunca sentiram isso? Não sente? Eu sinto isso o tempo todo. O pêndulo é uma estrutura extremamente interessante do homem ser físico e emocional. A gente vê um pouquinho sobre isso, depois eu chego lá. E aí nós temos o que? Um propósito que esse corpo, junto com esse espírito, que esse homem que eu estou chamando de holístico, tem diante da vida. Que é o quê? Transformação constante, buscando o seu aprimoramento moral rumo à perfeição. Um dia nós não seremos perfeitos? Não é essa a promessa que nós temos? Então nós temos que estar buscando isso constantemente. Eu tracei uma linha central e do lado dela uma série de outras linhas que a gente tem dentro da gente. E por que eu chamei isso de pêndulo? Isso é um pouco de psicologia. Por que eu chamo isso de pêndulo? Porque tem que estar equilibrado. O ser humano, ele precisa de equilíbrio constante. No dia que a gente desequilibra, a gente não se sente bem. Tristeza, de um lado a gente tem tristeza e do outro a gente tem alegria. A gente tem maldade e a gente tem bondade. A gente tem egoísmo de um lado e altruísmo do outro. Nós temos o ódio e a gente tem amor do outro. Isso precisa estar muito bem equilibrado. Vocês vão lembrar disso, que é uma coisa super interessante. O que isso remete a vocês? Qual a oração que fala disso? São Francisco. São Francisco de Assis nos remete para essa posição. Eu não lembro como é que começa. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Não é isso? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Porque se tiver só ódio, nós vamos ficar extremamente desconfortáveis. Nós vamos brigar, não com os outros, mas nós estamos brigando conosco mesmo. Nós estamos nos colocando ou aceitando a posição de uma pessoa que odeia para poder conviver. Como é que a gente pode conviver odiando? Não tem como. Então São Francisco de Assis foi muito sábio e foi muito feliz, na minha opinião, quando ele fez essa oração. Porque ele foi percebendo, né, o comportamento das pessoas e foi analisando e observando. Por que o fulano está triste? Está faltando. Está com excesso de raiva, está com ódio, então está faltando amor. Está faltando alegria. Está faltando bondade. Então ele foi jogando as coisas. Ele foi jogando essas informações para a gente, para que a gente pudesse, no momento que a gente está desequilibrado, buscar a oração de São Francisco de Assis. É muito interessante. Identificação com os propósitos da missão. O discípulo sincero, né? Por que ele fala sincero? Porque a gente, muitas vezes, a gente não é sincero naquilo que a gente está fazendo. Vocês concordam? Às vezes a gente dissimula, às vezes a gente dá uma
de um sorriso amarelo, né? Ou uma desculpa esfarrapada, né? Mas o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha do coração, ou no coração. Por quê? Porque nós vivemos o tempo todo em conflito com as pessoas com as quais a gente convive. Não é isso? É muito fácil a gente indispor com as pessoas que estão próximas da gente. Muito fácil. Basta que ela nos desagrade naquilo que a gente acha que a gente merece e que a gente precisa. A gente não gosta de ouvir não. Então, o discípulo sincero, ele vigia o tempo todo. Por isso que tem lá a recomendação: vigiai e orai. Por que vem vigiai primeiro do que orai? Porque ele está pedindo sinceridade. Vigia o que você está pensando. Se você não estiver com o pensamento alinhado com os propósitos de sua vida ou com os propósitos divinos, não faça oração por enquanto. Repense. Vigia primeiro. É muito importante. Essas sensações que a gente tem, né? Por isso que ele fala, né? Sincero. Aprendiz sincero. Porque nós, ao convivermos uns com os outros, nós temos sensações. Às vezes sensações agradáveis, às vezes sensações desagradáveis, não é isso? O discípulo sincero processa cada uma dessas sensações, porque essas sensações, elas vão mexer com o nosso sistema emocional. No nosso sistema emocional, a gente tem sentimento de tudo quanto é natureza, não é isso? A gente tem ódio, tem raiva, nós vimos atrás no pêndulo, né? Mas a gente tem amor, a gente tem carinho, tem ternura, né? Tem bondade. Então, quando você, sinceramente, receber uma sensação que o meio em que você está, o que nós estamos, nos emite, vamos olhar essa sensação que a gente está recebendo, processar com carinho e cuidar para que ela não desenvolva dentro da gente uma reação negativa. Por isso, de novo, o vigiar. E nessas sensações, como eu coloquei aqui embaixo, ela vai despertar os nossos vícios e as nossas virtudes. Por isso é interessante a gente acompanhá-las muito bem. A gente tem muita pressa, às vezes, em responder ou dar uma resposta às provocações que a gente recebe. Não é isso? Por isso que eles falam, conta até 10, né? O Chico Xavier mandava encher a boca de água, não é isso? Vocês conhecem essa história, né? Enche a boca d'água. Não engole, não. É para isso, para a gente pensar. Nós temos a mente vinculada ao nosso DNA divino, se a gente permitir o tempo todo que o nosso pensamento mergulhe no nosso DNA divino, para extrair de lá sentimentos que sejam compatíveis com o caminhando com Jesus, com certeza nós vamos agredir muito menos do que o que nós fazemos hoje. Em família, quando a gente nasce, o que acontece com a gente? Entra no seio de uma família, não é isso? Que responsabilidade que a gente tem quando é pequeno? São pouquíssimas, não são? A maioria a gente nem quer fazer também, nem ir para a escola não quer, às vezes. Tem uma série de coisas, ajudar a arrumar uma cozinha, lavar um prato, a gente também não quer, né? Mas a gente está protegido. Então, nesse início de vida da nossa encarnação, ele é muito tranquilo, ele é muito suave.
Até porque precisa realmente disso, para que a gente comece a estruturar as nossas emoções e a nossa possibilidade moral de ter um suporte que nos sustente quando a gente for mais solicitado. É para isso que a gente tem a família. E a família é uma forma, né, que Deus encontrou de fazer com que a gente estabelecesse confiança. Vocês não confiam nos familiares? Apesar, às vezes, de brigar com eles? Não confiam? A gente confia, né? Confio muito na minha mulher Márcia, confio muito no meu filho, confio muito nos meus parentes, confio. São perfeitos? Não, mas eu tenho confiança neles. E isso é fundamental para estruturar as nossas emoções, criando uma estrutura moral e de sustentação das minhas posições e das minhas escolhas, que me dê segurança de estar com vocês ou de estar junto com os outros. É fundamental. Quando a gente está em família, a gente está sonhando, né, em construir, em aprender, em desenvolver, em ter o próprio negócio, ou em trabalhar, ou em divertir, passear, qualquer coisa. Mas a gente está sempre envolvido numa possível possibilidade de esperança melhor. Não é isso? Então é muito tranquilo o início da nossa vida com relação, é mais tranquilo, não estou dizendo que seja tranquilo, mas é mais tranquilo do que nos momentos seguintes. E aí a gente cresce e domina os elementos materiais. E a gente acha até que fez a conquista definitiva. Né? Fala, agora eu estou bem pra caramba. Arranjei emprego, comprei carro, tenho uma namorada, ou tenho um namorado, eu estou bem pra caramba, tenho dinheiro, posso passear, posso... A gente até acha que fez a conquista definitiva. Mas o trabalho continua. Aí começa o nosso trabalho maior, que é o desafio do caminho solitário. É quando a gente passa a assumir a responsabilidade, às vezes, de ser pai, de ser mãe, né? Ou de cuidar de pai, cuidar de mãe. Né? E aí, às vezes, o que você tinha preparado para você, você tem que dividir com o outro. Então, começam os problemas relacionados, né, com mais intensidade na nossa convivência de forma geral. Porque começa a cobrar de nós um quinhão maior do que aquilo que a gente estava acostumado a ver, ou a ceder. Aí fica um pouco mais difícil. E a lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, né? A gente perde a ilusão, seleciona-lhe os ideais, não dá mais para ser abrangente, a porta estreita se impõe, começa o afundamento. Para quê? Porque nós temos um propósito. É uma estratégia do plano espiritual associado a Deus, no sentido de fazer com que a gente busque um propósito que é a nossa melhoria. Não se engane, nós estamos aqui para melhorar. E nós precisamos melhorar, gente. Não tem como. Precisamos. Correção dos vícios de outrora rumo ao aprimoramento moral. O desafio para a escolha é crucial. Aí ele coloca assim: a morte devasta-lhe o círculo íntimo, submetendo-o ao insulamento, impele-o à meditação. Não é a morte física, é a morte de uma série de ilusões ou uma série de propósitos falsos que a gente tinha e que a gente percebe que não nos leva a lugar nenhum.
O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Aí é o tempo das dores, da solidão, às vezes do sofrimento. É muito, vamos dizer assim, palpável, né, para a gente perceber isso na vida da gente. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo ou assimilando o que eu estou colocando. Porque nós todos passamos por isso. Eu não estou falando, não sou eu que estou falando, isso é Paulo. Porque Paulo foi um dos grandes observadores da natureza humana. Talvez um dos mais atentos. Tanto é que ele foi seguido por uma série de filósofos e pensadores, né, que extraíram do trabalho dele informações que são fundamentais. Santo Agostinho mesmo foi um. E nessa hora é muito difícil, e aí eu sublinhei aqui embaixo o seguinte: muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Eu vou deixar isso aqui lá para o finalzinho, tá certo? Isso aqui, gente, eu sublinhei porque é extremamente relevante para o nosso propósito de melhoria. Nós não podemos, de maneira alguma, ceder a esse desânimo. Não podemos. O combate em andamento, mas a coisa continua, porque nós estamos aqui para combater os nossos vícios. E ele, como ali naquele ponto estava difícil, ele começa o seguinte: os que perseverarem, né, aqueles que forem em frente, todavia experimentarão resistência até o sangue. Mas não é o sangue da veia, é o sangue que nos aproxima um dos outros. É o sangue da família, é o sangue pelo qual a gente está junto. Nós não estamos na família em que estamos, ou não fizemos a escolha de casamento nossa, não foi porque alguém era bonito ou feio, ou isso ou aquilo, ou sedutor, não. De maneira alguma. Se beleza e sedução foi necessário, foi artifício. Porque, na verdade, a gente já estava combinado. Então, o sangue que ele está falando é esse sangue, porque é a partir da família que a gente vai conseguir, ou uma das melhores igrejas que a gente tem é o próprio lar. É ali onde estão os grandes desafios nossos. Não são só os meus, são os desafios nossos. Aqui neste ponto se faz o ajuste das tendências passadas. Então a gente vem com a incumbência de resgatar alguma coisa com alguém que está do nosso lado. Foi uma proposta. Segundo a literatura, tem espíritos que reencarnam ou demoram a reencarnar porque está esperando o parceiro se convencer de vir junto com ele e espera 80, 100, 200, 300. Dizem que chega a esperar 800 anos. Já pensou? O triunfo do combate. O sofrimento que a gente tem aqui hoje, né? Ele tem uma finalidade. E ele diz o seguinte: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então, quando a gente sofrer, e não é assim, não existe um sofrimento grande, não é, que a gente não seja capaz de, ou um conflito grande que a gente não seja capaz de administrar ou de gerir.
que ocorrem na vida da gente, eles são propositadamente colocados para a gente resolver e a criar habilidade e crescer em função de buscar técnicas ou buscar ferramentas que nos permita resolver esses problemas. E com isso a gente cresce muito. Não é? Com certeza isso ocorre muito com vocês também. Aparece uma incógnita, um problema. E a gente começa a pensar, a gente começa a trabalhar o problema, a buscar a solução. Às vezes ela vem até em sonho, ou às vezes à madrugada a gente acorda e lembra, resolve-se assim. Isso é proposta que a gente fez para a gente mesmo, buscando auxílio da espiritualidade, e essa solução vem. O que acontece quando uma situação dessa natureza, né, a gente depara com uma situação dessa natureza? A gente não tem uma satisfação muito grande? Então, os conflitos que nós temos na vida, eles são lições, né, da nossa escola atual. É através dessas lições que a gente aprende a solucionar os nossos problemas. E quem sabe resolver mais problemas tem a vida muito mais fácil. Por isso é que a gente tem problemas o tempo todo. Porque se deixar a gente sem problema também, a gente não faz nada. Pelo menos eu não faço. Não sei vocês. Vocês podem ser mais disciplinados do que eu e muito melhor. Mas eu, se não tiver um problema, eu não vou para frente. Não vou. Então, quando o aprendiz perceber a dor em si, compreendendo-lhe o quanto ela é santificante para a sua estrutura moral, ele estará pronto para novos combates. Nessa hora, ele atinge uma posição de triunfo contra o mal. Porque tudo aquilo que nos incomoda tem um fundo que nos desagrada. E a gente chama isso, às vezes, de mal. Então, triunfar do mal é solucionar o problema. E a solução do problema, ela existe sempre. Não existe problema que não seja solucionado. Todos são passíveis de solução. O combate e a decisão. É preciso decidir. Nós temos que decidir. E uma frase que eu gosto muito, eu coloquei aqui, que é a seguinte: a felicidade não é a ausência de conflito, mas a habilidade para lidar com eles. Uma pessoa feliz não é o que tem tudo de melhor. Ela torna tudo melhor. E fica muito mais fácil quando a gente busca melhorar tudo que está em volta da gente, começando por nós mesmos. É fundamental que a gente observa, né, os efeitos dessa nossa melhora e melhorando o ambiente, e aí a gente vai perceber que o nível de energia nas redondezas das quais a gente vive vai subir. É fundamental isso. Eu trouxe aqui por último para a gente fazer uma reflexão. Por quê? Diante de tudo isso que nós estamos falando, é o primeiro, é o item 1, que é a oportunidade. Nós precisamos, indiscutivelmente, nós precisamos, indubitavelmente, nós precisamos entender, aceitar que somos seres em evolução. Nós estamos aqui hoje na condição de pessoas que acreditam no Espiritismo, não é isso?
nós acreditamos em Deus. Né? E nós vemos o Espiritismo como sendo uma forma que nos traz alguma clareza para a nossa relação com Deus. Ele, de certa forma, de um jeito inteligente, racional, ele nos traz essa visão da nossa relação com Deus. E essa oportunidade é a que nós estamos tendo agora, de uma encarnação que possivelmente tenha demorado 200 anos, sei lá, 300, 400. É muito tempo, não é? Para a gente estar aqui agora. E nós estamos exatamente com as pessoas com as quais a gente tem que fazer acerto. Foram colocadas de propósito junto com a gente para que a gente diga o seguinte: fulano, eu não fui legal com você. Porque esse não fui legal pode ser uma encarnação passada. Para a espiritualidade isso é muito pouco tempo, uma encarnação e outra, porque o espírito é eterno. Então, essa oportunidade vamos aproveitar. Não vamos desanimar. Vai acontecer coisas na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, que vão ser desanimadoras. Não é isso? Ou vão ser tristes, ou vão ser desconfortantes. Mas a gente não pode perder o bom ânimo. O bom ânimo é fundamental. Vocês têm algum amigo, alguma pessoa, alguém que convive com vocês, que são pessoas, por exemplo, que você fala o seguinte: olha, o meu carro furou o pneu em tal lugar, está cheio d'água lá, cara. O cara levanta: não, eu vou lá contigo, vamos lá resolver. Não é isso? Vocês conhecem alguém assim? É a pessoa que tem bom ânimo. Ele está com a oportunidade de estar corrigindo posições anteriores que, de certa forma, foram extremamente agressivas e destruidoras. Ele veio para quê? Para resgatar. E ele está como forma de mensageiro de Deus. Um novo exemplo de Cristo aqui na Terra, não querendo de maneira alguma colocar Cristo, né, no nosso nível, mas ele tem alguma coisa cristã que ele consegue carregar junto consigo para fazer com que pessoas que estejam com a baixa estima ou desanimadas, ele chega com bom ânimo e puxa. Então vamos ser esse cara do bom ânimo, essa pessoa do bom ânimo. Não é muito fácil, mas é preciso começar com boa vontade. O desânimo diante dos olhos, a gente acabou de falar isso agora, né? Propósito e autoconhecimento. A gente precisa lembrar sempre que sou um espírito em evolução. O meu propósito é a perfeição, né? E eu preciso me conhecer para saber como é que eu sou, para me ver, me colocar diante dos outros e perceber se eu estou sendo útil ou se eu estou sendo inconveniente e desnecessário. É Santo Agostinho que dizia isso, né? Todas as noites antes de dormir, eu faço uma reflexão e pergunto a mim se porventura eu fiz aos meus irmãos tudo aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Então esse é o autoconhecimento. É eu saber, eu entender que a minha posição nesse momento permite que eu possa pegar na mão de alguém que está com dificuldade. Eu não vou carregá-lo, mas eu ajudo ele a levantar. Porque a gente também não dá conta ainda, gente. Não dá conta. Mas a boa vontade é fundamental. Tenham bom ânimo.
Foi o que Cristo nos diz. Tenham bom ânimo. É uma recomendação, é até um pedido. Já pensou Jesus Cristo pedindo isso para a gente? Que coisa mais significativa. Vê o tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele se preocupa com a gente. Nos pedir, tenham bom ânimo. A decisão. Eu preciso decidir. Às vezes eu converso com o Márcio em casa, né? E a gente, conversando, a gente sabe que não é ainda um modelo de pessoa que seja completamente adequado. Nós não somos. Mas a gente pode começar a corrigir aquilo que a gente está percebendo. É uma decisão. Eu quero corrigir. Ninguém de nós aqui estaríamos aptos ou aprovados para viver se a gente fosse se espelhar nas coisas erradas que já fizemos. Se a referência nossa para seguir em frente tivesse que sustentar no meu comportamento de antes, para me jogar para cima, com certeza eu estaria comprometido. Por quê? Porque nós somos ainda imperfeitos. Perfeição é um estágio que a gente vai conquistar num futuro que talvez seja distante. Não sabemos. E nós somos também trabalhadores da última hora. Não tem como. Toda vez que a gente encarnar, a gente vai ter trabalho de última hora. E hoje nós estamos tendo esse trabalho de última hora, que é corrigir parcela dos nossos vícios que a gente tem historicamente do nosso espírito. Dizem que nós somos em família, ou nós tratamos nossos familiares muito pior do que o que a gente trata os nossos semelhantes. A nossa família é o lugar onde você esparrama, me perdoe a expressão, o cisco. A gente roda a baiana, a gente distrata, a gente acusa, a gente condena, e a gente não é bom, muitas vezes, com os nossos familiares. Mas o trabalho mais importante que a gente tem é que vamos fazer na vida é dentro da nossa casa. Então, se a gente sabe que a gente tem ou desaprova as pessoas com as quais a gente convive, nós precisamos começar a olhar o porquê que a gente tem essa reserva. Com certeza isso tem uma raiz no passado, porque possivelmente não foi construído nessa vida de agora. Então a gente precisa começar a entender dentro da gente, buscando os nossos vícios. Que tipo de vício que é muito marcante em mim? Com certeza a raiz do problema está nesses vícios. E que, por oportunidade divina, nós tivemos agora a grande chance de estar junto e pedir desculpas. E pedir desculpas quando se convive é pegar na mão do outro, olhar no olho dele e dizer: você não é perfeito, mas eu te amo. Um dia eu estava numa palestra e o palestrante, no final, ele falou o seguinte: quem de vocês tem coragem de chegar em casa agora,
pegar na mão da esposa, ou na mão do esposo, na mão do filho, ou na mão daqueles que estão na sua casa agora e dizer para eles, sem pestanejar, eu te amo. Tem que ser só em casa ou pode ser aqui? Então, gente, nós precisamos suavizar a nossa relação com os nossos irmãos, principalmente os nossos familiares. Eu agradeço muito a presença de vocês. Gostei. O humor, gente, é coisa muito importante. Com o humor, a gente vai corrigindo as nossas amarguras, né? E que Deus abençoe a todos vocês e vamos ao combate. Muito obrigado. E eu achei muito interessante o que você falou. Será que a gente está sendo aquela pessoa que está ajudando alguém a se levantar? Exatamente. Exato. Muito obrigada.